A Polícia Civil de São Paulo instaurou o inquérito policial para apurar a conduta de duas estudantes de medicina que estão sendo achincalhadas pela imprensa por terem supostamente gravado um vídeo para a rede social do TikTok debochando de uma paciente com uma cardiopatia grave que tinha recebido já naquele momento 3 transplantes de coração e que infelizmente veio a óbito. Pessoal, o primeiro ponto aqui, acho que talvez o mais importante, é que a situação dessa menina, da Vitória, ela realmente é uma situação extremamente triste. E a gente tem que entender isso. Esse é o primeiro ponto. Então, uma menina nasceu com uma cardiopatia grave. Isso só já é uma tragédia. Ela lutou muito pela vida dela e ela morreu. Então, aqui as nossas condolências à família. Eu realmente não consigo nem imaginar como é que é esse sentimento, na verdade. Mas também entendo a posição da família da Vitória, da menina, no sentido de procurar a polícia, procurar a justiça, buscando uma retratação. E por que essa retratação? A família entende que no meio desse vídeo há uma informação dada por essas estudantes de medicina de que a Vitória fez o primeiro transplante de coração na infância, depois um outro na adolescência, e parece que no meio de um e de outro transplante, ela não teria se cuidado, não teria tomado os remédios necessários, e a família, claro, se sentiu extremamente ofendida com essa afirmação e tem todo o direito de ficar chateada e procurar a justiça. Agora vamos analisar do ponto de vista do outro lado. O que a imprensa está fazendo com essas duas estudantes de medicina também é extremamente exagerado. Primeiro lugar que eu assisti o vídeo várias vezes e no vídeo não há nenhuma menção ao nome ou à fotografia dessa menina que morreu. Não se fala dela. Se deu a entender que é ela. E depois se descobriu, inclusive, que essas estudantes de medicina, as duas estavam no INCOR, aqui do Hospital das Clínicas em São Paulo, para um estágio, digamos assim. Era um curso de extensão de uma outra faculdade, porque elas nem são alunas da USP, elas são alunas de uma universidade particular, pelo que eu pude apurar, não confirmei essa informação, mas também ela é irrelevante. Então, elas fazem um vídeo explicando e até demonstrando certo susto com o fato de uma pessoa estar fazendo 3 transplantes. E realmente é um fato bastante inusitado, até para mim, que não sou médico. Então, veja, eu entendo a posição da família, talvez até fizesse a mesma coisa, mas eu não entendo a posição de alguns segmentos da imprensa. Então, não é justificável expor a foto das estudantes, nome completo delas, só falta colocar a faculdade em que elas estudam, só falta colocar o endereço delas agora. É a mesma imprensa que quando é um bandido, um ladrão, elas não fazem a mesma coisa. Elas escondem o nome, escondem o rosto. Então aqui eu vejo e sinto muito até por isso, que há uma desproporcionalidade, primeiro das manchetes, de dizerem que as meninas debocharam da paciente lá, que infelizmente morreu. Não acho que debocharam, elas estavam relatando um caso clínico do qual elas nem eram responsáveis, talvez por surpresa. E a gente pode até argumentar que elas não deveriam ter feito isso por questões éticas. Eu entendo. Por questões éticas, talvez não fosse o caso. Apesar delas não citarem nomes, apesar delas não identificarem em nenhum momento a Vitória. Então, veja, eu acho, acredito e defendo que moralmente você pode até contestar elas. Juridicamente, não. E, inclusive, o inquérito policial que foi instaurado no 14º Distrito Policial aqui de São Paulo, ele tem tudo para morrer, para ser arquivado. Por quê? Porque o crime aqui, teoricamente, seria o crime de injúria. E sim, o pai, a mãe
os irmãos da Vitória podem propor essa queixa-crime, depois do inquérito, no nome da Vitória, mesmo ela tendo sido a supostamente ofendida, dentro do prazo de 6 meses. Então, dentro desse prazo de 6 meses, da data de conhecimento da autoria desse suposto crime, a família, então, pode fazer essa queixa no nome da Vitória, que infelizmente já faleceu. Então, do ponto de vista processual, eu até acredito que é possível que isso tenha segmento. Realmente essas pessoas têm legitimidade para agir dessa forma. Agora, eu não vejo aqui, na análise de mérito da questão, a prática do crime de injúria. Porque não há identificação. E, diferentemente do que constou na manchete de vários veículos de imprensa, não vejo também que foi um deboche. Foi uma narrativa surpresa de um fato que realmente chama atenção. Então, fica aqui o meu registro da minha surpresa também com a posição da imprensa de achincalhar dos estudantes de medicina. Então agora vai ser aberto procedimento administrativo lá na Faculdade de Direito da USP, vai ser aberto processo administrativo na Faculdade de Direito, Faculdade de Medicina da USP, na Faculdade de Medicina onde elas estudam, que eu não sei qual que é, no INCOR, sei lá, vão abrir 1 milhão de procedimentos administrativos para perseguir as estudantes que, ao meu ver, não cometeram infração criminal nenhuma. Retomo aqui o meu conceito inicial. A morte dessa menina é uma tragédia. E isso aí a gente tem que sentir muito, porque ela realmente não é culpada de nada disso. E também entendo a posição da família de buscar uma retratação. Se isso for para frente, é muito simples. Se eu fosse advogado dessas duas estudantes de medicina, eu faria a retratação. Olha, não estávamos nos referindo, mas como pareceu que deu a entender que seria uma referência a esse caso clínico específico, nós nos retratamos, sentimos muito. Eu entendo que isso seria o suficiente até para acalmar o coração dessa família e, consequentemente, fazer com que esse processo acabasse. E você, qual que é a sua opinião? A sua opinião é muito importante, então deixa aqui o seu comentário, segue o nosso canal, me siga lá no Instagram, no TikTok, no @paivadoutor. Combinado? Então tá bom. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo, um abraço, até mais. Tchau.